galerinha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 62. Hoje a gente vai estar abordando sobre patrimônio cultural imaterial. Nas aulas anteriores a gente já vem trabalhando sobre isso. Na aula passada a gente trabalhou sobre patrimônio cultural material e hoje sobre o imaterial. Então os objetivos são relembrar a definição de patrimônio cultural imaterial, reconhecer patrimônios imateriais espalhados aí pelo mundo, analisar patrimônios imateriais em São Bento do Sul, conhecendo locais onde os mesmos fazem parte. Só para ressaltar aqui, a gente vai trabalhar uma questão de patrimônio na questão de literatura, questão de música, algumas obras, enfim, e isso vai estar atrelado a locais. Quando eu estou abordando sobre patrimônio imaterial, eu estou falando da arte em si, ok? E não do local onde ela está disposta. Então, os materiais que vocês vão utilizar para essa aula são lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de História. Mário, o que seria o patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial é todo o conjunto de bens intelectuais e emocionais de um povo, ou seja, o conjunto de tradições, de hábito, ofícios e outros saberes e fazeres transmitidos de geração em geração, tá? Fazem parte aí da cultura de um povo. Então, muito se utiliza isso, ainda que hoje a gente tem toda uma tecnologia para deixar tudo registrado, mas muito se utilizava, e a gente pode dizer que ainda utiliza, esse modo de tradição onde se fala, né, de modo oral, ou seja, uma coisa passada para outra e a cultura vai se mantendo dessa forma. Então se conta histórias para os filhos contam para os filhos e assim por diante, até hoje a gente conhece sobre isso. Então, uma característica importante desse tipo de patrimônio é que ele não é formado por objetos que podem ser guardados em um museu, ok? Então aqui a gente tem grupo de jongo da cidade de Piquete, no estado de São Paulo, foto de 2017, tá? O jongo aqui, uma dança que se mantém aí por muito tempo através do que? Da cultura. Continuando, então os bens imateriais só existem enquanto um grupo social os pratica, caso contrário, eles desaparecem. Portanto, uma forma de preservar o patrimônio material de um povo é garantir que ele possa continuar sendo praticado e transmitido para as novas gerações. Como que eu mantenho uma cultura? Como que eu mantenho um patrimônio imaterial? É passando isso de geração em geração. Então, tudo aquilo que eu estou aprendendo, né, em casa, com a minha família, com a minha cultura, eu preciso cuidar para não deixar isso morrer, digamos assim. Tá? Para não deixar isso ficar estagnado e acabar comigo. E sim, eu vou passar para as minhas futuras gerações ou para outras pessoas para que isso se mantenha. Sobre registros. É por esse motivo que é uma grande preocupação em registrar filmes, fotos, entrevistas, entre outras maneiras, muitos saberes e fazeres que podem se perder no futuro. Tá? Muito se preocupa realmente com isso e graças hoje à tecnologia é muito mais difícil esses patrimônios imateriais se perderem porque a gente consegue registrar de um modo mais fácil e se preocupa muito realmente com isso, né? Tá, né? Por exemplo, num evento tá realizando registro em forma de vídeo, em forma de fotografia, para que realmente aquilo se mantenha e se possa passar para outras gerações. Iniciativa da Unesco. Então, nesse sentido, a Unesco, né, que é uma organização aí que cuida dessa questão de patrimônios culturais, organizou uma lista de bens imateriais do mundo inteiro que precisam ser preservados, tá? Então, esse tipo de iniciativa tem como objetivo estimular os governos e as próprias comunidades locais a reconhecer, valorizar e preservar o seu patrimônio. A gente vai conhecer alguns exemplos de patrimônio imaterial de outros países agora, tá? Então, um exemplo aqui, nós temos o fado. Não sei se já ouviram falar sobre fado. Ele é um gênero musical que se desenvolveu em Portugal a partir das tradições rurais e urbanas lá no século XIX. Okay?
Geralmente o fado ele é cantado por um homem ou uma mulher e recebe o acompanhamento de instrumentos musicais como guitarra e violão. A gente não traz aqui vídeos sobre o áudio, enfim, mas vocês podem estar procurando como é o fado, tá? Então nós temos um adulto cantando ali, acompanhado aí de guitarra e violão. Aqui a gente tem uma foto de 1990 de uma intérprete do fado português que se chama Amália Rodrigues. Aí nós temos o Taekwondo, Taekyeon, né, que está escrito aqui, é uma arte marcial coreana baseada em movimentos físicos que dão a impressão de ritmo e leveza. Praticantes na Coreia do Sul, uma foto de 2008, tá? Então aqui a gente traz o quê? Patrimônio imaterial, atrelado também à música e à dança. Aqui a gente tem um alimento também que é bastante interessante a gente ressaltar que os alimentos também são um patrimônio imaterial porque eles trazem a cultura de um povo, que é o keşkek. O keşkek ele é um prato cerimonial preparado pelos turcos, tá? A Turquia é um país lá da Europa, ali bem próximo à Grécia, em ocasiões especiais, como por exemplo casamentos, rituais, em algumas celebrações religiosas. Ele é feito a partir do que? Ele é bem básico, a partir do cozimento do trigo se faz o keşkek, aqui que a gente observa na imagem. Então olha só quantos patrimônios imateriais que muito provavelmente vocês não conheciam, que estão espalhados pelo mundo e que se mantêm através de registros, da tradição oral também, que é passar aí de geração em geração. Por quê? Porque se não se passa de geração em geração, se não há registros, logo esses patrimônios eles acabam morrendo, eles acabam ficando aí na história e depois, né, eles não dão sequência aí às outras gerações. Roda de samba realizada em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro também. Aqui a gente traz um pouquinho da história do nosso país. Ritual africano. O bater de tambores é um dos rituais africanos que não está ligado apenas à Umbanda ou ao Candomblé, que são religiões africanas, mas também a diversas outras características da cultura do Brasil, tá? As tribos africanas, elas utilizavam os tambores para se comunicar entre si e para comunicar-se com os mortos, tá? Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, nessa questão dos africanos batendo tambores, isso faz parte do quê? De um ritual africano. O modelo mais antigo de tambor africano que se tem notícia é o djembe. Ele foi criado por volta do ano 500, olha só como ele é antigo, né? Nós temos aí mais de 1500 anos em que ele foi criado. Galerinha, patrimônios culturais em São Bento do Sul. Daí a gente vai falar um pouquinho da cultura da nossa cidade, tá? Então, a Fundação Cultural de São Bento do Sul tem a responsabilidade sobre diversos setores da cultura da nossa cidade, tá? Então, a Fundação Cultural que cuida da cultura de São Bento do Sul, tá? E agora a gente vai trabalhar, entrei lá no site da prefeitura e vi algumas questões de patrimônios aí que estão presentes em São Bento do Sul, se tratando de patrimônio imaterial aí pela Fundação Cultural. Então nós temos o Arquivo Histórico Municipal, ele foi criado pela Lei nº 10, de 28 de junho de 1983. O Arquivo Histórico ele possui um diverso acervo composto por documentos, textos, jornais, fotografias, além de livros que contam a história da região. Então, olha a questão que eu falei sobre a importância do registro, né? De registrar aquilo que acontece, aquilo que se passa. Então, a finalidade é de guardar e preservar os documentos que vão estar resgatando a história do nosso município, que a gente compreenda aí os acontecimentos dos nossos antepassados. E nós temos as bibliotecas públicas em São Bento do Sul, que vão estar trazendo uma literatura aí bastante rica. Então, na nossa cidade, a gente tem várias bibliotecas públicas. Nós temos, citando sobre a Luiz de Vasconcelos, que fica no centro da cidade, né, a maior das bibliotecas aqui em São Bento. Ela é bastante diversificada, atende crianças, idosos e deficientes visuais,
tá? Então nós temos livros em braille lá também para serem utilizados, para os quais dispõe de uma sala especial de acessibilidade, além de uma sala com acervo direcionado ao público infanto-juvenil, né? Crianças, adolescentes. Constantemente o acervo da biblioteca ele é ampliado com a aquisição de novos livros e com doações de leitores. A biblioteca possui em seu acervo aproximadamente quase aí 43 mil exemplares. Outras bibliotecas públicas, nós temos, né, então a Biblioteca Central, que fica ali do ladinho da Secretaria de Educação, na Benjamin Constant. A gente tem a Biblioteca de Oxford, na rua Walter Lindsmeyer, e nós temos a Biblioteca em Serra Alta, que fica na Sala de Leitura Rafael João Celeste, ali na Praça do Céu. Ok, pessoal? Então, são essas as bibliotecas públicas que a gente tem em São Bento. Para estar fazendo o cadastro lá, tem que levar documentação, comprovante de residência e tem uma taxa anual, né, para estar cooperando aí com a biblioteca para estar sendo sempre adquiridos novos livros também. Nós temos a Escola de Música Donaldo Hitzman também, tá? Aqui, quando eu estou falando de patrimônio imaterial, então eu digo a questão musical mesmo, questão cultural, não exatamente, né, o local em si. Então, atualmente, a Escola de Música Donaldo Hitzman, ela conta com aproximadamente 502 alunos matriculados e 26 professores, mantidos pela Prefeitura através da Fundação Cultural, tá? Todos devidamente capacitados para atuação no ensino da arte musical. Então, fica na rua Vigando Koch, ali no lado da Câmara de Vereadores, ali na frente do ginásio. Provavelmente todos já viram aí esse prédio que é a Escola de Música Donaldo Hitzman. Outros patrimônios culturais que nós temos aqui, a gente pode destacar também como patrimônio material, é o Cine Brasil, né, o Centro Cultural Dr. Genésio Turic, ali no centro da cidade, né, então ali a gente vê agora no momento pandêmico, estava mais fechado, eu acredito, mas ali a gente, inclusive quando era criança, eu de vez em quando ia assistir peça de teatro ali, e eles promoviam, né, para escolas públicas. A gente tem apresentações musicais também nesse local. Nós temos também o Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolff, tá, que fica do lado ali do acervo histórico, lá no centro da cidade também, trazendo toda a cultura aí da nossa história. Pessoal, então vocês concluíram essa lição. Nesse momento vocês vão estar realizando aí as atividades propostas a vocês. Até a próxima aula e bons estudos!